No outro dia eu estava assistindo podcast de Andrew Tate e George Jenko. E a última vez que eu vi esse podcast tinha quase 15 milhões de views. Eu assisti esse podcast sim, cerca de 3 vezes. Repeti. E é muito difícil eu repetir coisas, assistir coisas mais de uma vez, seja filmes, séries, podcasts e etc. Mas por algum motivo, esse podcast era tão bom que eu cheguei a assistir 3 vezes completo, para eu absorver toda a informação que estava a ser dito ali. E eu parei e pensei, esse podcast é bom, ele merece ter quase 15 milhões de views. E em contrapartida, eu depois estava a assistir outro podcast sobre comunicação e o podcast não era mau, né? Porque tinha que 252 mil, o que é um nível significativamente alto, não em comparação com 15 milhões, mas pronto, é um número grande. E eu disse, esse podcast também merece 252 mil views. E eu parei e pensei, cada um tem o que merece, realmente. Significa que todas as pessoas que estão em uma determinada situação ou têm uma coisa merecem essa coisa? Talvez deva existir algumas exceções, mas exceção é exemplo de burro. Então, o assunto que estava a ser tratado no podcast de Andrew Tate e George Jenko era um assunto mais amplo, seja política, relacionamento, poder e etc. Então, se juntamos um todo, é um podcast que acabou por ser muito interessante. E o outro podcast que tinha 252 mil, ele estava a tratar especificamente de comunicação, o que talvez no decorrer do tempo chega a ser um pouco aborrecido e etc. E como eu vinha dizendo, cada um tem o que merece. Se você está em uma situação na vida em que você não gosta, ou uma situação indesejada, saiba que, por incrível que pareça, você mereça estar nessa situação. Pode parecer um pouco injusto para algumas pessoas que acreditam que alguma situação é injusto, que eles não deviam ter passado por isso e etc. Mas uma coisa que eu digo, quando a pessoa está em uma situação e que ela realmente não merece, eu digo que é o propósito de Deus. Porque como, eu não sei se vocês conhecem a história na Bíblia de um cego, estava sentado na rua e ele nasceu cego. E um dos discípulos perguntou a Jesus, por que que esse homem está cego? Quem é que pecou? Foi ele ou o pai dele? E Jesus disse, não foi ele nem o pai dele. Na verdade, ele nasceu assim para servir o propósito de Deus. Então, por exemplo, as pessoas que nasceram em um país que está com guerra ou nasceu aleijado, será que eles têm o que merecem? O que eu posso dizer é que eles estão a servir o propósito de Deus. O que é que eu posso dizer? Mas voltando ao assunto, muitas vezes quando eu estou no ginásio, as pessoas perguntam: Ah, você está com um bom físico? O que às vezes eu não considero muito. Obviamente que eu não estou mal, mas também eu sei que existem pessoas muito melhores do que eu por aí. E eles perguntam, eles dizem: Ah, você está com bom shape, o que é que você toma, o que é que você faz? E parando, analisando, eu tenho o shape que eu mereço. Apesar de eu não tomar nada, absolutamente nada, nem suplementos, nem nada, nada, eu sou completamente orgânico. E as pessoas conseguem sentir energia. Tem pessoas lá no ginásio também que está mais cheio, tá mais coisa, mas eles não conseguem sentir essa energia de esforço. E eu acho que as pessoas conseguem se conectar com as pessoas através de energia. Então, quando eles me vê pronto, com shape e coisa e vê o quanto eu me dedico no ginásio, gera aquela admiração. E, como eu vinha dizendo, eu tenho o shape que eu mereço. Se eu estou assim, por exemplo, fisicamente forte e tal, é porque eu passei um ano e tal no ginásio a treinar duro para eu ter esse físico. E quando você tem uma coisa que é resultado de trabalho duro, as pessoas conseguem sentir isso. E o oposto também é verdade. Se você, por exemplo, está gordo em casa, obeso, acima de peso, você merece.
Sim, você merece, porque você não está a acordar todos os dias aí para ginásio, treinar e dar o teu melhor todos os dias. Então, basicamente, você está a escolher ser gordo, você gosta de ser gordo. Assim como, por exemplo, ter liberdade financeira ou ter um bom relacionamento. Se você está em um relacionamento que não, você não gosta ou que está a te fazer mal fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, na verdade você merece esse relacionamento. Você gosta de estar nesse relacionamento, porque se você não gostasse, e se essa situação fosse mesmo desconfortável, você faria algo para sair desse relacionamento. Então, juntando esses dois aspectos entre ação e desconforto, podemos chegar à conclusão de que cada um tem o que merece. Se você não está a fazer o esforço e não tá realmente desconfortável com a situação, você vai ficar nessa mesma situação, fazendo com que você aceite essa situação. Sendo assim, você merece estar nessa situação. O mesmo é verdade, como eu disse, para a finança. Eu sei que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas e mesmo o físico que eu tenho não aconteceu da noite para o dia. Eu tive que ir, como eu disse, ao ginásio quase todos os dias, regrar a minha alimentação para eu ter o resultado que eu tenho hoje. Mas pelo menos eu não permaneci no estado em que eu estava um ano atrás. Se for ver eu de um ano atrás e eu de agora, é completamente diferente, não tem nada a ver. Então, agora eu estou mudado, sim, eu tenho o resultado que eu mereço, sim, mas não foi da noite por dia. E essa é a ideia que falta na cabeça de muitas pessoas, de que, na verdade, em todas as áreas da vida, o resultado que eles têm é completamente dependente da sua ação ou inação, fazendo com que eles mereçam estar nessa situação. E o exemplo que eu dei inicial, eu, por exemplo, eu estou a gravar esse vídeo, eu não espero ter 1 milhão de visualização nesse vídeo. Por quê? Porque eu sei que eu ainda não sou a pessoa que mereço 1 milhão de views. Pode ser, pode ser mentira, pode sim, mas eu tenho sempre que manter na mentalidade que eu ainda não tive conquista o suficiente. Eu ainda não tenho uma excelente produção, eu ainda não tenho, por exemplo, um bom áudio, eu ainda não tenho um, networking o suficiente, etc, etc. E se juntar todas as coisas que eu ainda não tenho, seja experiência, dinheiro, conexão, etc., eu ainda não mereço 1 milhão de views. Por quê? Porque eu simplesmente não mereço ainda, mas significa que no futuro eu possa não merecer? Não, é assim como quando eu comecei no ginásio eu não era forte, não tinha um bom físico, mas eu acabei por conseguir. É como agora eu não mereço 1 milhão de views, não tenho 1 milhão de views, mas no futuro eu posso ter e merecer todas essas coisas. Mas enquanto eu não merecer, certamente eu não vou ter. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Se vocês têm alguma pessoa que pode se relatar com essa mensagem, partilha o vídeo, porque essa é sempre a minha ideia. Eu partilho o conhecimento que eu tenho com vocês e o mínimo que vocês podem fazer é partilhar com as outras pessoas, assim todos saem a ganhar. E o conhecimento que eu tenho, na verdade, é fruto de muita dedicação, força e experiência. E cada vez mais eu tento adquirir mais experiência e mais conhecimento para fazer um upgrade na minha mente. Nossa mente, assim como o computador, ele pode estar sempre em atualização, pode sempre estar fazendo atualização, só que ele não precisa mudar a estrutura física. Se você for ver o CPU, GPU, armazenamento do computador, às vezes para ter mais capacidade eles precisam ser maiores ou menores e etc. Mas nossa mente, ponto, tudo bem. Em termos físicos, a nossa mente pode sim crescer, mas pronto, eu não vou entrar por aí, vocês entenderam a ideia. É isso, nos vemos no próximo vídeo.